Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, o que nós vamos falar a partir de agora é sobre questão de Bíblias, né? Há Bíblias. Muitas Bíblias já estão sendo, atualizadas, estão mudando, né? A lei de Deus, mudando os mandamentos, as coisas de Deus, já estão mudando. E é sobre a Bíblia NVI, a Bíblia NVI. Então você vai me acompanhar esse vídeo do falso mestre. O reino do canal é desse modelo, tá certo? Então já tem muitas Bíblias falsas online. E nunca estude as Bíblias online. Estude a Bíblia que está em sua mão, em sua casa. E eu quero dizer aos irmãos que eu sempre, como eu falei para os irmãos sempre, né? Eu fico com a Bíblia que desde o início que a igreja surgiu, né? Então eu fico com a Bíblia que sempre, né? Desde o princípio, né? Que é a Bíblia de Almeida, que eu acompanhei muito em várias igrejas, essa Bíblia de Almeida, aonde eles pregavam realmente, né? A verdade sobre o pecado. Realmente, quando a igreja começou pregando realmente, né, o que devia. Mas no fim dos tempos, eles iriam mudar. Porque realmente existem bodes apacentando as ovelhas. Pastores que se apacentam a si mesmos. E hoje está sendo revelado. Os pastores lá de trás, as igrejas lá de trás, quando começou, já estão se revelando agora quem eles são. Tá bom? Então eles estão mudando a palavra de Deus, estão mudando, né, a lei, os mandamentos do Senhor. Então eu peço aos irmãos, e como os irmãos, que eu já falei para os irmãos, que existe, claro, existe muitas Bíblias falsas. Existe Bíblia falsa de Israel, existe Bíblia falsa a Torá, existe Bíblia falsa de tudo que é jeito. Existe Bíblia falsa de Almeida, tá entendendo? Existe Bíblia falsa também de Almeida. Mas o Espírito Santo é que vai lhe guiar, né? Realmente a Bíblia, que realmente é de você pregar a verdade. O Espírito Santo é que vai lhe ensinar, ok? Se tem algo na Bíblia errado, o Espírito Santo ele vai lhe testificar que foi erro do autor. Foi erro do autor. Então, né, porque tem esses hereges, eles saem abolindo quase tudo, né? Eles estão esbagaçando com a Bíblia Sagrada, né? Então, é como a palavra diz, né? Se a gente for pela letra, né? A letra mata. Então, eles dizem que é em questão da lei, aí tal, mas também outras coisas também. Se nós formos pela letra, aí todas as Bíblias seriam, né, verdadeiras, mas tem muitas Bíblias falsas. Uma fala uma coisa, a outra já distorce, a outra Bíblia já distorce essa outra Bíblia. Então é assim que você vê neste mundo, tá bom? Então vamos acompanhar, irmãos, sobre a questão da Bíblia NVI. Vamos lá no canal do Reiner, o falso mestre, o calvinista. Nós vamos lá no canal do Reiner e presta atenção, tá? Presta atenção. Vamos acompanhar aqui, direto no canal do Reiner, o falso mestre. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? Esses homens hereges aqui. Vamos lá. Tá certo? Vamos aqui à leitura, porque eu não sei vocês, eu não vim de Cuiabá aqui para brincar e nem deixo o lourão de olhos azuis entrar no meu quarto, né? Tem cooperador missionário aí que ele tem desse mistério, né? E ver lourão de olhos azuis dentro do quarto, misericórdia, tá repreendido, isso não é de Deus, não. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nossa olha, gente, olha para você ver como é que talvez foi erro aqui Do autor. como que eu posso
posso dizer, né? A transferência de dados aqui, ó. Mas eu tô aqui com... Né? Então ele não quis dizer, né? Ele não quis dizer, mas é erro do autor. Já já você vai conhecer sobre a NVI. Erro do autor. Mas esses erros do autor é porque é erro mesmo? Não. São os homens que vão mudar, né? Mudar a palavra de Deus. São homens que vão fazer Bíblia contradizendo a verdade, né? Verdadeira, tá bom? Então vamos lá. bibliaonline.com.br, eu tô até na tradução NVI. Olha como é que tá escrito. Pronto. Aqui ele está lendo a Bíblia online, né? Na tradução NVI. Então você veja o erro da NVI, tá bom? Olha só. E veja o que ele vai falar. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele. Então, acraseado, a nossa reencontro com Ele. A NVI. Não, é o nosso. Aqui ele está lendo na NVI, ok? Olha só a loucura, né? Do ensinamento dessa Bíblia NVI, né? Eles mudaram, né? A verdade. Reencontro com Ele, né? Pelo amor de Deus. Aí não, eu sempre uso essa Bíblia aqui, vai fazer eu tropeçar aqui. Não faz isso comigo não, faz isso comigo não, meu. Eu vou manter na NVI porque é uma tradução muito boa, né? Vamos lá. Irmãos, quanto a... Tá certo? Então, ele falou que é uma tradução muito boa. Volta aqui para mim. Tá certo, amados irmãos? Então, como você acabou de ver, o próprio rei, né, está com a Bíblia falsa. Mas ele falou que gosta dessa Bíblia, porque é muito boa. Você veja como está a mente dessas pessoas. Jamais nós devemos, né, gostar de uma Bíblia que está falando errado. Tem coisas erradas, irmão, nessas Bíblias, né, NVI, que eu vou mostrar para você a partir de agora. Essas doutrinas calvinistas, irmãos, elas são diabólicas. Então eles vão usar a mentira em cima da verdade. Então eles estudam muitas traduções. O calvinista Evandro Ferreira, o Reiner, né? O Fábio Caminhando em Verdade. Então eles estudam muito a Bíblia de tradução. E quando eles vão pregar, irmão, é só a misericórdia de Deus. Eles contradizem a própria verdade da própria Bíblia Sagrada. Então, o judaísmo já entrou no Fábio Caminhando em Verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. O judaísmo já entrou em várias igrejas. Já estão mudando a verdade do Senhor. Então, vamos agora acompanhar o vídeo sobre a NVI. Quem foi que fez a Bíblia NVI? Você vai me acompanhar sobre quem foi que fez a Bíblia NVI. Vamos lá direto no canal e vocês vão me acompanhar a partir de agora, tá? Não fique buscando Bíblia online, não, amados irmãos, tá? Já tem muitas Bíblias falsas online, ok? Então vamos lá acompanhar. No Recarga Pay você faz Pix mesmo sem saldo. Baixe o app. Hoje, Macião Gnóstico é quem incentivou isso a acontecer. Então, vamos lá. Tá? Vocês já me ouviram reclamar sobre as novas traduções nesse canal, tem vídeo sobre isso aqui no canal, e também no canal Teologia EATRI, e também nos meus livros. Eu tenho 2 livros publicados aí sobre teologia, eu vou falar sobre eles mais tarde, e não é novidade que eu reclamo sobre as novas traduções, né? E chega em 2023, no final de 2023, estamos em dezembro, né? E a gente começa a ouvir um burburinho a respeito de uma atualização da nova versão internacional, né? Uma nova NVI que surge aí no mercado brasileiro, uma tradução revisada por algumas pessoas, com bastante polêmicas, né? Bastante textos que foram removidos da Bíblia Sagrada, nessa tradução e em outras também. Por exemplo, eu achei texto removido na NVI, na tradução Novo Mundo da Testemunho de Jeová e na Bíblia de Jerusalém.
Olha só, agora tá ficando muito mais igual, né? Essas traduções. Esses problemas não são novos, né? Então eu quero conversar com vocês sobre a NVI e a nova NVI e o que a gente vai encontrar nela, o que a gente pode esperar sobre ela daqui para frente e que deve influenciar outras traduções. E no final do vídeo, quais soluções nós temos por enquanto, né, a respeito da Bíblia Sagrada. Bom, para falar sobre a polêmica da NVI, pessoal, eu vou tratar com vocês sobre alguns pontos que eu achei importantes, sabe, essenciais para a gente tratar sobre especificamente a NVI e a nova versão dela, tá? E se você gosta de vídeo desse tipo, né, fala desse assunto, se inscreve no canal, curte o vídeo, fica esperto para a nova de agora. E muito importante, o cara teve uma grande ideia. Hoje a News Corp, por exemplo, ela é dona de grandes empresas como 20ª Century Fox, aquela empresa de filmes, né, de Hollywood, os jornais também impressos, como o The Wall Street Journal, que às vezes até leio, e agora também na tradução bíblica, né? O nome da empresa é News Corp. News Corp, lembra muito essas histórias em quadrinhos, né? E, cara, a história é muito parecida com as histórias em quadrinho mesmo, né? Uma grande corporação que domina o mundo e tenta fazer algumas coisas ilegais ali no meio, né? Basicamente é isso que acontece. Essa empresa detém outras empresas no mundo todo, mas ela é uma empresa secular. A empresa dona da NVI, dona da Bíblica, que vocês ouvem falar no Brasil, ela não é uma empresa cristã, nem se preocupa com isso. Ela quer ganhar dinheiro, tá? Mas não é só isso. Pronto, ok? Vocês entenderam? Então, a Bíblia NVI foi feita por uma empresa, que são pessoas, né, que não são cristãos, ok? Então, os do mundo, as empresas do mundo, que são várias algumas, vão fazer Bíblia distorcendo a verdade. Vão fazer Bíblia do modo de agradar as pessoas, né? Do modo... Vamos ver o vídeo aqui. Isso, né? Será que é só isso mesmo? Bota nos comentários aí. Será que essas empresas visam só o dinheiro mesmo? Eu acho que tem coisas piores por trás, né? A empresa News Corp surgiu nos anos 70, tá, pessoal? Ela é australiana. Ela começou no meio da mídia, sabe? Televisão, né? Produção de televisão, de jornal, que naquela época era muito importante. Então era uma boa ideia você entrar no meio desse tipo de mercado, né? Que você ia ganhar muito dinheiro, nos anos 70, tá, pessoal? Hoje em dia nem tanto, mas naquela época era muito importante. O cara teve uma grande ideia. Hoje a News Corp, por exemplo, ela é dona de grandes empresas como 20ª Century Fox, aquela empresa de filmes, né, de Hollywood, os jornais também impressos como o The Wall Street Journal, que às vezes até leio, tem informações relevantes, o New York Post, que é outro jornal, e a HarperCollins, que é a grande empresa por trás da Bíblica, que também está por trás da News Corp, né? Então, a News Corp comprou a HarperCollins e a HarperCollins comprou a Thomas Nelson. E a Thomas Nelson faz parte da News Corp por causa disso, tá? A HarperCollins criou posteriormente o selo HarperCollins Christian Publishing. HarperCollins, publicações cristãs, né? E ela é responsável pela Bíblica no Brasil. Então, a NVI faz parte dessas empresas, e tem várias empresas juntas. O meio empresarial funciona desse jeito, tem várias empresas juntas, né? HarperCollins, com a HarperCollins Publicações Cristãs, né? A Thomas Nelson também está envolvido com a News Corp, e a News Corp como a cabeça, a mãe de todas essas empresas que têm influência até no Brasil, nos jornais, por exemplo. Os jornais têm que comprar conteúdo da Century Fox e do Wall Street Journal, né? Então, veja bem, eles trabalham todo mundo junto, né? Todo esforço feito para implantar uma nova NVI, por exemplo, é patrocinado pela News Corp, uma empresa mundial. Então você vê que a gente está mexendo num lugar que é perigoso, né? Eu tô pisando em ovos aqui, porque a empresa é muito poderosa, ela pode derrubar canal, ela pode cancelar o vídeo, ela pode processar. É complicado, né? Mas eu vou correr o risco aqui por causa dos nossos irmãos que querem saber o que é a NVI 2023 e quais as implicações dela, tá?
E a história da NVI, ela é um pouco maior do que isso. Eu vou deixar um vídeo na descrição sobre a história da NVI, a gente lendo a história pelo site da Bíblica, tá? E esse vídeo é um complemento a respeito disso, além de tratar das polêmicas da nova versão NVI, da NVI 2023, né? Agora, vamos pensar um pouco sobre quem era o autor da primeira NVI. A NVI que eu falo lá no outro vídeo, né? Ela surge muito tempo antes, mas ela ganha, assim, ela ganha atenção no mundo. As pessoas gostam muito da NVI desde o início, né? Lendo a história da NVI, que no original é NIV, né? Direto no site da Bíblica, e você pode fazer isso também, ir lá no site da Bíblica, mas para isso você tem que ir na Bíblica Internacional, tá? A história conta que o autor queria uma Bíblia acessível para todos os povos, né? Ele conta que certa vez ele estava conversando com as pessoas num restaurante, não lembro agora onde que é, mas num lugar assim, e ele estava querendo evangelizar as pessoas que estavam ali. E para isso ele leu o texto da King James, né? Suas entregas na Shopee podem chegar até amanhã. Faça uma busca no app e clique em entrega rápida para... E para isso ele leu o texto da King James, né? E lendo a King James Version, que naquela época era uma tradução muito comum, as pessoas não entenderam nada, de acordo com o relato, né? E aí ele teve essa ideia, poxa, eu preciso fazer uma tradução que faça com que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? A grande incoerência está aí, porque na época que ele fez essa leitura, já existiam traduções modernas. Então a NVI não é a primeira tradução moderna, né? Isso faz parte da história criada para fundamentar a tradução NVI, tá bom? E o que ele queria, basicamente, o que conta a história, é uma tradução mais simples, tá bom? Então ele pegou a King James na época, simplificou ela e lançou a NVI, já com algumas modificações, já com alguns termos mudados completamente. Esse texto chega no Brasil com vários problemas, e uma comissão no Brasil é responsável por traduzir do inglês para o português. Essa tradução ela é adaptada ao que já tinha no Brasil, e apesar de ter uma linguagem simples, eles não removem nada. Eles não removem nada do que a gente já tinha no Brasil. Mas eles colocam pequenas notas na Bíblia. Então, essas notas que vocês têm na Bíblia NVI, do que já tem sido avisado há muito tempo, tá? Autores antigos preocupados com o crescimento do liberalismo ou pós-modernismo, e daqui para frente eu vou falar liberalismo, tá? Eles escreveram muito, hoje soa como ruim, mas na época era uma tentativa de ocultar o termo pós-modernismo. E era uma influência da ciência com a religião, né, que gerou isso aí. Eu vou falar sobre isso no vídeo lá no meu outro canal, Teologia EATRI, tá? Depois dá um pulo lá. Olha o tanto de informação que eu trouxe para vocês. Isso tudo aqui é muita pesquisa para trazer isso tudo, tá? Vou passar aqui, viu? Lá nos Estados Unidos, depois na mídia, chegando nos cinemas como Marvel, DC, filmes de outras religiões e com coisas assim, né? E ela foi passada aos jovens pela mídia. Então veja bem, política, mídia, jovens. Estamos em 1992. Os jovens de 92 cresceram. E eles seriam, né, dentro do plano daquela época, eles seriam pequenos representantes do pensamento pós-moderno que chegou, consequentemente, à crítica textual, à religião. É por isso que o nosso pensamento hoje é assim, entendeu? É uma construção, né? E, caramba, passou um mês depois, eles lançaram essa NVI aqui no Brasil. A NVI original já era uma tradução do Novo Mundo. É claro que a tradução do Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, tem uma influência 23. Esse texto seguiu o mesmo padrão pós, né? Trouxeram para o Brasil para não assustar os brasileiros. Você pode ler sobre isso no prefácio da Nova Almeida Atualizada, tá? Eles falam isso lá também. Para não assustar o povo brasileiro, eles deixaram o texto mais ou menos parecido com o que a gente já tinha e introduziram pequenas notas no rodapé. Faça um exercício, por exemplo, pega a sua NVI e leia a nota do rodapé de João 5, 3 e 4. Dá uma olhada lá. Leia o texto, depois lê a nota. Agora,
Fique sabendo que esse texto já não está mais na NVI 2023. Ele já foi removido. Então, veja bem, começamos com pequenas notas, fomos aprimorando... Ok? Então, essa Bíblia falsa, a NVI, né? Então, eles tiram o texto, a verdade. Então, esses homens da NVI, que criou a NVI, eles criou uma Bíblia fácil, né? Uma Bíblia fácil. Uma Bíblia que não assuste muito o povo, para você ver. Irmão, a palavra de Deus não é fácil de você entender não. Você se entenda a Bíblia com o Espírito Santo. Deus, ele dá o dom para você entender a Bíblia Sagrada. Não é uma Bíblia feita por mão de homens, uma Bíblia fácil de você entender. Não existe isso de Bíblia fácil de você entender, feita pelos homens não. Ok? Então tudo isso é para ganhar dinheiro, comércio. Então eles criam vários tipos de Bíblia, né? Para você entender. A técnica e de repente a Bíblia cai no seu colo, já faltando todos os textos. Nós somos preparados para receber uma Bíblia pós-moderna, para receber uma Bíblia liberal, né? É isso que acontece. A tradução em inglês da NVI já não tem esse texto. Ela nunca teve, né? A tradução do Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, nunca teve esse texto. Ela sempre foi assim também, né? E na tradução da NVI 2023, esse texto seguiu o mesmo padrão pós-moderno e foi removido da sua tradução. É claro que depois desse vídeo, depois de várias reclamações, eles podem voltar atrás e... Tá certo? Então, eles tiraram o texto verdadeiro de João, né? O Testemunha de Jeová tirou, como a NVI também não tem. Tá entendendo? colocar. Mas agora, dia 9 de dezembro de 2022... E eu quero dizer aos irmãos que a NVI é a imitação da Bíblia Novo Mundo, ok? É uma Bíblia falsa que contradiz a verdade. Esse texto foi removido, esse e um monte de texto foi removido da tradução NVI 2023. Você vai conferir uma lista desses textos no primeiro comentário desse vídeo, tá? Pega a lista, compara e depois volta aqui e fala com a gente. Pronto, aqui nos comentários, né, já tem vários textos que você vai comparar, né? Como ele está falando aí, tá bom? O canal dele aqui, ó. Só para você apenas pesquisar, né? Pesquisar. Agora, o que eles fizeram? Eles igualaram a NVI brasileira à NVI original e, curiosamente, a tradução do Novo Mundo. Teve um rapaz que ficou assustado quando eu falei que a NVI, ela é basicamente a tradução do Novo Mundo, né? E, caramba, passou um mês depois, eles lançaram essa NVI aqui no Brasil. A NVI original já era uma tradução do Novo Mundo. É claro que a tradução do Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, tem uma influência teológica ali, do entendimento deles, mas a base textual é igual, a mesma base, tá? E a nova versão internacional no Brasil, em 2023, se iguala em muito à tradução dos Testemunhos de Jeová, né? A maioria das exclusões tratam de Jesus no Novo Testamento, tá? Alguns milagres de Jesus são ocultados, né? Ou falas de Jesus são removidas. Alguns contextos também são modificados. Isso na NVI. Alguns milagres de Jesus foram ocultados da Bíblia NVI do Novo Mundo, ok? Das falas de Jesus foram ocultadas, tá certo? Essas Bíblias falsas. E principalmente a divindade de Jesus é removida ou abafada, né? Isso nas novas traduções modernas aí. Novas traduções modernas, né? Mas é basicamente isso. É curioso que as revisões modernas da Bíblia não removem textos sem contexto messiânico. Até mesmo a referência de Jesus, lá em Gênesis 3, foi removida, ela foi modificada, tá? Isso na NVI 2023, vai lá e no aplicativo e compara. Já no Novo Testamento, os textos removidos são sempre importantes de alguma forma para a interpretação bíblica do que é Jesus, do que ele fala, do que ele ensina, né? Nunca é tipo assim, esse texto aqui que fala que alguém pisou não tinha no original. Ou nunca fala sobre um texto que não tem relevância acerca da teologia. É sempre sobre Jesus. Está sendo removido, é sempre sobre Jesus. Então, essa a nova atualização.
Felizmente é isso que eu tenho que falar com vocês. Resumidamente, pessoal, o que nós temos é uma grande empresa focada na Bíblia, dessa vez, apoiada por uma empresa multimilionária que está, aos poucos, enfraquecendo a autoridade da Bíblia. Eles estão removendo a autoridade da Bíblia. O Peter Jones já tinha falado sobre isso, né? Você fica fora do jogo quando tá com fome. Snickers, mata sua fome. Tá? Então, fica a última questão que muita gente me pergunta. Quais traduções eu devo usar para fugir dessas modificações? Você tem que colocar em mente que a gente não sabe o que vai acontecer com essas traduções no futuro. Então, por exemplo, eu tenho aqui em casa um pequeno... Na verdade já está acontecendo as modificações da Bíblia, né? Já está acontecendo. Não vai ainda acontecer no futuro, né? Já está acontecendo agora, né? Vamos para outro aqui, ó. Em inglês, provavelmente, né? E a NVI 23. Então, se você entrar na Thomas Nelson, você vai ver lá. A NVI é bilíngue, né? Só que são só os evangelhos. Então, ali você já vai ter o evangelho na NVI 23. Eu também vi um post da Thomas Nelson que ficou meio ambíguo, que tava lá, lançamentos do mês. Aí tava lá as NVI Slim, conversão 23, aí eu perguntei e não responderam. Ok, amado, então isso tudo é comércio, né? Esses homens dessa empresa ganhar dinheiro fazendo Bíblia. Aí faz a Bíblia 1, aí faz a Bíblia 2, né? A Bíblia 2011, 2023, a NVI. Então tudo isso para ganhar... Sempre modificando a Bíblia, né? Mudando a verdade do Senhor para agradar as pessoas, né? Vamos lá. Então eu já não sei mais se você consegue encontrar uma Bíblia NVI completa 23. Eu já não sei mais. A empresa não respondeu e aparentemente não. Então, assim, eu acho que eles estão zerando os estoques de NVI antiga para começar a imprimir a 23. Eu acho. Então, mas aí assim, mando uma mensagem lá para a empresa. Se a empresa me responder, eu posso fazer aqui um vídeo de novo falando. Mas assim, eu esperaria, ao invés de comprar 2011, eu compraria 2023. Eu vou mostrar alguns versículos aqui que você vai falar, realmente, Guilherme, é melhor esperar a 23 sair ali por certeza, né? Então eu vou mostrar isso para vocês. Então você vai ter o evangelho bilíngue, em inglês e português na NVI 23. E eu, se eu fosse você, é que tem as notas de rodapé. Isso é muito bom. Para mim, cara... Toda a Bíblia deveria ter uma notinha de rodapé, não com um versículo faltando ou sobrando, mas pelo menos com uma dica de tradução. Tipo assim, ó, essa palavra significa tal. Então, essa Bíblia NVI 23, a Bíblia foi feita em 2011, são Bíblias que faltam, né? Evangelho, faltam palavra de Deus, que eles tiraram. Tá certo? Então, não é confiável, não, você ler como pregação, como estudo de pregação para as pessoas, não. Essas Bíblias falsas, tá certo? Literalmente é tal coisa. Ou essa palavra, por exemplo, na CF, às vezes você vai encontrar lá não, uma passagem em 2 Coríntios que fala assim, né? Paulo fala, vocês não estáis estreitados em nós, né? O que é estreitado? Seria legal numa notinha de rodapé. Não, abra um comentário bíblico do lado, não uma Bíblia de estudo. A minha Bíblia de Almeida, né, tem rodapé, tem rodapé, né? Não é só a NVI, não, né? Um comentário bíblico do lado. Quando você está estudando um comentário bíblico com a sua Bíblia, você vai olhar no comentário, sei lá, tipo assim, você pega lá, vamos pegar aqui uma passagem passar despercebido, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar então para vocês esse primeiro. Tiago 2,4 diz assim, ó. Na CF diz assim, ó, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, essa parte, ó, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então você tem palavras no original, no grego aqui, né? E não vos fizestes ou vos tornaste juízes de maus pensamentos. Na NVI 2011, você tinha o quê? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Aqui você, na 2011, você tinha mais uma tradução muito dinâmica, né? Na 23, você percebe que a palavra mas voltou. Igual você tem na CF a palavra maus pensamentos, na 23 já voltou um más intenções. Ainda tá ruim pra mim, porque ainda tá usando um verbo aqui no lugar de colocar juízes, né? Então, tipo assim, ainda é uma tradução dinâmica, mas que se aproximou mais. Tá certo, mais irmão? Então, esses versículos que ele mostrou aí, da NVI 2011 e 2023, e o outro de cima. Se você for direto para a Bíblia,
de Almeida, lá está mais claro para a gente, né? Para nós entender mais claro. Então você vê que é uma Bíblia muito estranha, né? Eles modificou. Beleza, essa tradução ela me pega muito, porque quando você fala, até a NAA traduz assim também, quando você pega essa tradução mais dinâmica com relação a tornar juiz de maus pensamentos, você está envolvendo uma outra questão da Bíblia, que é a questão de deve-se julgar ou não. Julgamento, o que é fazer um julgamento contra outros irmãos? Já é um tema meio debatido na Bíblia. Então, quando você coloca julgando com más intenções, você já está meio que falando assim, então beleza, então tem intenções certas de julgar, e de fato tem mais melhorias para vocês. Colossenses 1, 26 e 27 já não é nem questão de melhoria, é um erro. Eu acho que é um erro. Eu tava lendo Colossenses um dia, aí eu vi lá essa parte, né? A 2011 eu escrevi à mão. Se vocês encontrarem algum erro, tá? Na 2011 eu tive que escrever à mão, porque não tem mais aí, né? Eu tive que reescrever. Então, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quem? Entendeu? Aí quando eu tava lendo, eu nem tava lendo com comentário, eu tava só lendo. Quando eu vi a ele, eu falei, quem que é esse ele aqui? Tá estranho. Aí eu fui em outras versões, fui no dicionário grego aqui, essa palavra a ele seria um plural no grego. Aí eu falei, é um plural, por que colocaram a ele? E aí eu fui em todas as outras traduções que eu fui, tava tudo no plural. Todas as traduções que eu fui estavam no plural. E aí eu fui na NVI 23 e realmente eles mudaram. Olha só, na NVI 23, a estes quem? Aos seus santos. Você percebe que ou é um erro ou é uma interpretação ruim. De qualquer forma... Ok, amado irmão. Então veja lá em cima, né, a Bíblia NVI 2011, né, a bagaçada, né, os erros. Tá entendendo? Os erros. Se for uma interpretação ruim, é pior ainda, porque tentar interpretar errado. Tomara que fosse um erro aqui, né? Mas aí você tem por mais de 10 anos um erro que eu acho importante, irmãos. Porque aí quando você vê isso aqui, quando você descobre uma coisa dessa, você já fica pensando, aonde mais está errado? Aonde mais está certo? Aonde mais está errado? Então, para vocês aqui, vamos lá, vamos fazer uma análise geral aqui, ó. Eu trouxe para vocês, então, 3 comparações. Cara, é só 3 comparações. Isso deve ter muito aqui, né? Mas eu geralmente percebi que é melhoria e não piora, né? Então, tipo assim, na minha opinião, a NVI 23, ela está melhor, ela vai estar melhor. Eu acho que vale a pena você ter uma NVI, eu acho que vale... Chega. Não vale a pena os irmãos ter a NVI, não. Né? Em nome de Jesus, essa Bíblia falsa, né? Tanto a de 2011, NVI, que você viu os erros, eles mudaram, e agora está lançando a 2023, né? Eles erram, irmão, não adquira nunca essa Bíblia NVI, né? Tá certo? Então, se vocês pesquisarem sobre a Bíblia NVI, você vai ver os pessoais falando sobre os erros, né, gravíssimos, né? Que eles tiraram a verdade pura, né? Então, tudo isso é por causa de comércio. Então, eles têm que mudar. Eles têm que criar novas palavras, novas doutrinas, novas palavras. Eles pegam alguma coisa, né, da outra Bíblia, né? Daí ele vai fazer diferente, ele vai apenas fazer diferente, mudando realmente a palavra de Deus, tá certo? Isso tudo para comércio, essa empresa, tá bom? Então, vocês leiam a Bíblia desde o início que a igreja começou, tá certo? A Bíblia de Almeida, né? Tem muitas Bíblias falsas de Almeida, tem, mas o Espírito Santo que vai lhe testificar realmente uma Bíblia que é realmente falsa, tá bom? Então, irmão, como você acabou de ver, né, sobre essa Bíblia falsa NVI, feita por uma empresa, né, que não são cristãos. Tudo isso para ganhar comércio e modificar a verdade do Senhor, tá certo? Depois eu vou mostrar para os irmãos sobre a Jimmy King, né? Jimmy King, nome assim. Quem foi? Será que essa Bíblia Jimmy King é confiável para você ler? Depois você vai conhecer também. A NVI não é uma Bíblia de você ensinar a verdade da salvação para as pessoas, não. Por isso que tem muitas pessoas, amado irmão, pregando heresia por causa dessas traduções que eles estão estudando, chamadas Bíblias novas traduções, dessas Bíblias novas que já estão surgindo agora. Então, eu quero dizer aos irmãos que, mesmo que uma pessoa cristã, sábia do Senhor,
não tem muito assim, conhecimento bíblico, mas ela realmente que é de Deus, ela serve a Deus de todo o seu coração, ela vai testificar, né, a mentira de uma pregação de alguém, tá certo? Então, essas Bíblias falsas aí, é para alguém, né, ali curiar o que tem ali, né? Então você tem que ter passado pela Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Aí sim, você pode ver essas Bíblias que tem aí, né, falsas. E jamais nenhum livro, nem Bíblia nenhuma vai tirar a verdade de você, você que já passou pela Bíblia toda, ok? Então, pessoa que não já passou pelo Novo Testamento, pessoa que não passou pelo Velho Testamento todo, nem pelo Novo, vai ser fácil dessas pessoas acreditarem em um falso evangelho, dessas Bíblias de outras traduções. Então, as doutrinas calvinistas são diabólicas, tá certo? Não aprenda as doutrinas dos calvinistas. Para você ver que o diabo ele lança uma semente que parece ser boa, mas o fim é a morte daqueles que aprenderem essa doutrina dos calvinistas. Ah, não é o que você faz. Mesmo que você peque, sei o que, você já está salvo. Você já está salvo. Você é salvo para sempre. Não é o que você faz. Você pode, né? Mesmo que você fique pecando, cometendo pecadozinho, preste atenção. Mesmo que você fique cometendo seus pecadozinhos, não é o que você faz, o seu pecado. Irmão, isso é uma semente tão impressionante do diabo enganar as pessoas. O que tem de gente vivendo no pecado e achando que vai ser salvo, já está salvo para sempre, irmão. É muita gente que está vivendo no pecado. Então a doutrina calvinista, ela é diabólica. Porque a Bíblia diz, quem é de Deus não vive no pecado, vive nas boas obras, se santificando todos os dias. No céu não entrará pecador, não. Então eu já publiquei um vídeo para você e vou publicar depois, de novo. Isso é sério dessas doutrinas calvinistas, né, do diabo. Então este calvinista, ele falou que mesmo que você xingue nome, que não sei o que, se Cristo vier hoje, você vai ser salvo. Irmão, é doutrina de demônio, essa doutrina calvinista, tá certo? Então, o que eu estou dizendo para você aqui, já está nesse canal a prova, que eu vou trazer de novo para vocês. Então, eles dizem, o calvinista diz, o pregador, dentro da igreja, ele diz que por mais que você, né, que Jesus pegue você no pecado, né, que você xingou o nome, ou morreu no pecado, não sei o que, ele diz que você vai ser salvo, o calvinista. Olha só, a semente do diabo, amado irmão. Isso é um tiro no pé para todos viverem no pecado. Achando que mesmo cometendo os pecadozinhos, de vez em quando vai ser salvo se Jesus vier. Irmão, olha só como os calvinistas trabalham. O que eles falam? Ah, eu não estou dizendo que é para viver no pecado. Irmão, precisa ele falar? Precisa o Evandro Ferreira, os calvinistas, falar? Né? Porque eles falam, não é que eu estou dizendo que é para viver, não é para viver pecando, no pecado. Irmão, precisa ele falar? Só eles em dizer isto, que não é o que você faz, mesmo assim você vai ser salvo. Tem um monte de gente, irmão, vivendo no pecado e achando que vai ser salvo se Cristo voltar agora. Você está entendendo a semente que o diabo ele bota? Uma semente boa. E os carnais, né, os pecadores, vai amar essas doutrinas calvinistas. Tá bom? Os bodes
os carnais, os pecadores, eles vão amar essa doutrina calvinista, né? Aquelas pessoas, eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu erro. Essas pessoas vão amar e abraçar essa doutrina de demônio calvinista. Por isso que estão vivendo, as igrejas estão vivendo misturado com o mundo no pecado. Está feio aí para vocês. Não é só os calvinistas não, mas na igreja do sistema aí que está ensinando outros evangelhos e as pessoas estão vivendo em pecado e achando que vai ser salvo. Então é como a Bíblia diz. Se a gente entregar nosso corpo, se sacrificar, entregando nosso corpo a Deus sempre, a Bíblia diz que esse não vai ficar tropeçando. Não vai viver tropeçando. Se você entrega seu corpo, se sacrifica a Deus todos os dias, sempre oferecendo seu corpo todos os dias a Deus na santidade, você não vai viver tropeçando. Ok? Então se desperte para esses falsos evangelhos, que está muito grande, amado. Está muito grande os falsos evangelhos. É várias doutrinas para tudo que é canto, amado irmão. Eles querem acabar com a verdade da Bíblia que nós carregamos desde o princípio lá atrás. Eles querem acabar com essa verdade dessa Bíblia, que é a que eu tenho de Almeida. Eles querem acabar. É tanta doutrina, irmão, contradizendo que só o sangue de Cristo tem poder. Só que eles não vão conseguir. A verdade é que sempre vence e vai vencer. A verdade é que sempre vence e vai vencer. A Bíblia diz que eu já mostrei para você, que a mentira vai se multiplicar nesse fim dos tempos. A mentira vai se multiplicar nesse fim dos tempos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a verdade varrerá as mentiras. E é tanto que eles não vão aguentar. Esses poderosos não vão aguentar a verdade, não vão suportar a verdade dos sábios do Senhor que está revelando sobre a Bíblia e outras coisas. Que eles vão inventar lei. Eles vão inventar lei para nos calar. A Bíblia diz que a verdade será tão dita, que eles não vão suportar. Então eles vão ter que criar leis de uma forma bem trabalhada para ninguém suspeitar. E a culpa vai ser não sei de quem, mas isso tudo para fazer o povo de Deus se calar. Tá certo? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. E nesse vídeo do Reiner, que ele fala sobre o princípio das dores, ele fala naquele vídeo, aí ele começa a acrescentar, né? Ele começa a criar novas doutrinas. Então ele diz que aquela passagem que, quando Jesus fala, vós será odiado por todos. Aí o Reiner falou que isso não se cumpriu no tempo dos apóstolos. Para você ver como ele gosta de criar outra doutrina. Aí ele diz que vai acontecer agora. Bom, vamos lá para a grande verdade. Então eu quero dizer aos irmãos que os apóstolos, os cristãos do tempo dos apóstolos, eles foram odiados por todos. Todos quem? Daquela cidade em que ele morava. Os outros países que estavam no norte, outros países, outras pessoas que moravam distante de Israel, não estavam presentes, não estavam todos ali. Os 4 cantos da terra não estavam ali em Israel, ok? Então os discípulos apóstolos, realmente, eles foram odiados por todos aqueles ali de Israel.
pelos pecadores, pelos falsos judeus, fariseus, né? Os fariseus são judeus que não acreditavam, em Jesus, né? Peço perdão, irmão, né? Vou dar remite aqui. Então, eles foram odiados pelos pecadores, pelos governos, né? Pilatos, aqueles governos que tinham lá, né? Que não defenderam Jesus. Todos aqueles governos ali de Israel não inocentou o inocente não, levou para o povo matar, tá certo? Então todos aqueles governos políticos de Israel, lá no tempo dos apóstolos, nenhum deles inocentou Jesus não, deram para o povo matar, você está entendendo? Então o discípulo foi odiado por todos aqueles que rejeitaram Jesus. E os discípulos eram perseguidos. E eles tinham que ficar escondidos, se esconder, para não ser vistos pelas pessoas, senão ia denunciar os nossos irmãos. Então eles tinham que viver escondidos, outros tiveram que ir para, né, se espalhar, né? Tiveram que se espalhar. Mas vocês estão entendendo? É como aqui no Brasil. No Brasil, eu vou dar um exemplo aqui para você. Um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós seremos odiados por todos. Todos quem? Por aqueles que vão aceitar a marca da besta. Por aqueles que vão se unir a uma lei que vai surgir. Então nós seremos odiados por todos aqui no Brasil. Só vai ficar o cristão verdadeiro, né, sendo odiado por todos do Brasil, aqueles que se uniram à marca da besta, a união de uma lei que vai surgir. Então é isso que eu quero dizer para você. Agora a questão de os cristãos geral vai ser odiado por todos, realmente por todos. Os 4 cantos da terra vai se cumprir agora, tá? Vai se cumprir agora. Nós seremos odiados por todas as nações, nos 4 cantos da terra de vários países, ok? Como já aconteceu na China, na Coreia do Norte, eles odeiam os cristãos, ok? Para vocês entenderem. Então, realmente, nós seremos odiados por todas as nações, que significa os 4 cantos da terra. Então, aqueles discípulos, eles só foram odiados por todos daquele país dele, em Israel ali, o país dele, tá? Mas os de fora que estavam em outros países, né? Existiam os outros países distantes, que o apóstolo Paulo pegava, ele pegava um barco para poder pregar em outros países distantes, tá certo? Então, aqueles outros países distantes não estavam lá em Israel não, tá? Então, eles, com o longado tempo, eles tiveram que se espalhar por outros países, fugindo, né, da Inquisição. Então, os certos países, né, não tinha esse conhecimento total sobre os cristãos. Então, nossos irmãos foram espalhados por várias terras, aonde era acolhido, né, pelas pessoas de outros, né, países aí, tá bom? Então, esses homens calvinistas, eles gostam de criar e vêm com suas bíblias falsas para enganar as pessoas, né? E eles gostam dessas bíblias falsas, para você ver. Então, é por isso que eles pregam heresia. A todo tempo que ele vai falar de um assunto, ele sempre empurra as suas heresias dessas bíblias online de tradução. O próprio Evandro Ferreira, quando ele fez o vídeo, estava lendo uma Bíblia online. Aí ele percebeu que tinha erro ali. E ele foi direto para a Bíblia para ler, para você ver, né? Então tenha cuidado, irmão, com essas Bíblias online. Vocês têm que ter cuidado com isso aí. O texto que ele citar numa Bíblia online, você vai para a Bíblia para conferir, tá?
Mas não estude Bíblia online não. Porque você vai pregar heresias de Satanás. Outros evangelhos, tá entendendo? Algumas igrejas, não estão mais usando a Bíblia. Algumas igrejas não estão usando mais a Bíblia. Está lendo a Bíblia no celular. Irmão, abra dos seus olhos. Abra dos seus olhos. Esses pastores que estão lendo a Bíblia pelo celular estão trazendo outro evangelho. Um evangelho de massagear o ego das pessoas. Eles não estão mais lendo a Bíblia em si. Está com Bíblia online já para enganar as pessoas, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.